Olá, seja bem-vindo ao podcast Guia da Vida. Hoje nós falaremos sobre valores. Valores. Você já parou para pensar na sua vida em quais são os seus valores? O que é aquilo que é inegociável na sua vida? Aquilo que você não troca por nada de forma alguma. Quais são os seus conceitos mais profundos sobre o que é certo e sobre o que é errado? E neste episódio nós também iremos dar uma olhada na nossa vida. Será que nós estamos valorizando na nossa vida as coisas corretas? Estamos dando valor para o que realmente tem valor na nossa vida? Seja bem-vindo ao episódio número 1. É o primeiro episódio do podcast Guia da Vida. É um podcast que tem, digamos assim, a pretensão de te auxiliar a viver melhor, de ser um guia para que você consiga resolver questões da sua vida, pensar melhor sobre a sua vida e crescer muito mais dia após dia. E vamos lembrar que é o guia da vida. Um guia, ele não percorre o caminho por ninguém. Um guia, ele mostra algumas coisas que podem ser verdade ou não, dependendo do contexto da sua vida. Então, tenha isso aqui como uma sugestão para que você possa refletir na sua própria vida. Não existe nada que seja completamente certo ou que seja completamente errado, mas aqui nós vamos discutir talvez o que seja um caminho um pouco mais recomendado para todo mundo, tá certo? Seja bem-vindo ao podcast Guia da Vida. Eu sou Adriano Sugimoto e eu serei o seu anfitrião aqui nesta casa. Esse podcast serve também como uma contribuição, um meio de comunicação com os meus alunos online, né? Eu tenho agora, neste momento, 39 mil alunos. É muita gente, eu não consigo nem imaginar o que é todo esse pessoal, é muita gente, e esse canal serve também para dar uma contrapartida para essas pessoas e ter alguma coisa que semanalmente elas poderão acompanhar. Tudo bem? Vamos lá. Os valores. Por que esse podcast tem como primeiro episódio valores? Esses valores, eles vão dar duas diretrizes, uma para você e uma para esse podcast. São os valores da vida, os valores que nós deveríamos perseguir na nossa vida, aquilo que deveria ser importante para nós, mas devido a algum problema na sociedade, algum trauma de infância, alguns conceitos de família, dos meus vizinhos, ou seja lá quem for, eu acabei me desvirtuando um pouco, indo para o caminho um pouquinho errado, e aí nós vamos trazendo isso de volta para o lugar certo, trazendo para o lugar onde nós, como seres humanos, deveríamos estar. Isso vai servir para a sua vida. E esses valores hoje aqui que nós vamos falar, que aliás são alguns porque existem muitos valores na vida, eles também vão servir como diretrizes para a gente encaminhar esse podcast para alguma coisa muito útil para a sua vida. Nós teremos algumas limitações que nos ajudam a manter no caminho, sabe? O trilho do trem, porque se o trem estiver fora do trilho, ele nunca vai chegar a lugar nenhum. E o primeiro valor é talvez o mais forte deles e o mais difícil de conseguir encarar de verdade. Ele vem de uma expressão latina, ou melhor, do latim, que é memento mori.
Memento mori. Momento que é a lembrança, o lembrar-se. Mori é a morte, que pode ser traduzido mais ou menos assim como: lembre-se que você vai morrer. Um pouquinho forte, né? Um pouquinho pesado às vezes, porque a nossa sociedade se desacostumou a lembrar que vai morrer. Na Idade Média, memento mori era muito utilizado em toda a sociedade. Os reis, eles usavam isso para se lembrar que não era simplesmente esbanjar toda a fortuna que eles tinham, que eles iriam morrer, então eles deveriam fazer alguma coisa em prol de si mesmo, em prol de toda aquela sociedade que vivia em volta, né? As pessoas que dependiam daquele reinado. A própria pintura, né, medieval retratava o tempo inteiro a morte. São muitos quadros que retratam as pessoas no leito de morte, as pessoas morrendo, as pessoas depois da morte. Então, isso foi presente na nossa sociedade lá atrás e se perdeu com as facilidades da vida, com uma vida mais tranquila, mais fácil, a gente se perdeu. E aqui esse podcast também serve para a gente voltar um pouquinho para as nossas raízes, para a gente conseguir compreender melhor a vida. Talvez a primeira pessoa que ficou famosa em falar sobre esse pensar sobre a morte foi Sócrates, que inclusive ele foi condenado à morte pela ingestão de um veneno chamado cicuta. E neste momento ele estava realmente tranquilo, ele não sofreu, ele não se debateu, ele não ficou nervoso, ele não fez nada do que se espera hoje em dia de uma pessoa que está sendo condenada à morte. Ele estava extremamente tranquilo. E olha só qual que é uma frase dele extremamente importante sobre isso. Um verdadeiro filósofo passa sua vida inteira se preparando para a morte. Seria muito estranho se ele ficasse triste quando a morte finalmente chegasse. É profundo isso, né? Ele era um filósofo, ele pensava muito na vida e ele dizia que o viver é para morrer. Se eu não estou na minha vida me preparando para o dia da minha morte, se eu vou chegar no dia da minha morte achando que eu deixei um monte de coisas para trás, que eu não consegui, eu não fiz o que eu deveria ter feito, eu vivi a forma errada. Eu vivi de uma forma que não era tão recomendada assim. Então, existe uma forma melhor e pensar na morte pode ser alguma coisa que consiga colocar a gente no eixo. E olha só, Sócrates disse isso há 2.400 anos atrás. Você consegue perceber como que essa ideia, às vezes a gente está sempre procurando coisa nova, né? Novidade, mas olha a profundidade desse pensamento há 2.400 anos atrás. E esse vai ser talvez um dos principais, não sei, todos aqui são principais, mas esse vai balancear a gente, para a gente não se perder na vida de uma forma um pouco fútil, de uma forma a desperdiçar a nossa vida. Então a primeira reflexão para você é se o que você tem feito, que todos nós temos feito de nível individual e de um nível de sociedade, será que isso faz sentido na hora da morte? Será que quando a gente chegar naquele momento final, que talvez a gente saiba que vai morrer ou não, talvez seja uma morte mais rápida, mas pensando naquela consciência, quando a gente revê tudo o que aconteceu, será que nós iremos olhar para trás e ter orgulho do que a gente fez? Ou nós vamos olhar para trás e nos arrepender de muitos pontos? Eu não quero te influenciar aqui em pontos muito específicos, né? Mas eu acredito que na sua mente agora já tenha alguns pontos assim de reflexão. Talvez você já esteja vendo alguma coisinha que
talvez você pudesse melhorar na sua vida e aí que a coisa começa a ficar melhor, mais gostosa. A gente começa a aprender com a vida quando esse desconforto gera um pensamento, esse desconforto gera um movimento em prol de uma melhoria. Outro valor que nós vamos ter nesse podcast, que você deve ter na sua vida com certeza, é equilíbrio. Você já perdeu o equilíbrio alguma vez? Você viu alguma pessoa perdendo o equilíbrio, talvez essa semana, no último mês? Você conhece uma pessoa que talvez perca o equilíbrio com certa frequência? É muito ruim isso, não é? A gente vê a pessoa, a gente nos vê de uma forma completamente desequilibrada, falando coisas que não deveria, fazendo coisas que não deveria. Isso é extremamente nocivo para todos, para nós mesmos e para a sociedade como um todo. Imagina uma sociedade inteira de desequilibrados. Será que a gente vai conseguir chegar a algum lugar bom com isso? Muito provavelmente não. E nós estamos vivendo como um todo uma época com, eu diria, um bocado de desequilíbrio, você não acha? Você tem visto à sua volta, né? E se a gente pensar no campo político mais ainda, né? O que está acontecendo? Essa loucura, essa falta de equilíbrio. E algo que é muito importante para a gente trazer aqui, tomando uma aguinha para lubrificar aqui a garganta. Uma coisa que é muito importante nós trazermos aqui é um princípio do budismo que fala do caminho do meio. Talvez você já tenha escutado algo sobre isso. O que é o caminho do meio? O caminho do meio é aquele que não é extremo. Eu não estou nem excessivamente para um lado de cá e nem excessivamente para um lado de lá. Existe um meio termo onde eu procuro ter equilíbrio ali. Então, toda vez que eu tiver muito para um lado, eu estou sendo fanático com aquela ideia. Eu estou sendo viciado naquela ideia. Então é muito importante nós conhecermos os dois lados e ir pegando o melhor de cada lado. Entende? O equilíbrio, ele não é ficar meditando o dia inteiro. Não é, isso não é equilíbrio. Isso não é ter uma voz extremamente mansa para sempre, todos os dias, em todo momento. Não é isso equilíbrio. Não é essa ideia, né? A gente muitas vezes tem essa dicotomia, que a gente vai falar muito nesse podcast também, aquela ideia que ou existe isso ou existe aquilo, não existe nada no meio. O equilíbrio, o caminho do meio é justamente, existe uma gama gigantesca de coisas aí, entre um ponto e outro, e nós devemos encontrar ali no meio o nosso caminho. Outro valor é compreensão. É fácil criticar alguém, é difícil compreender alguém, você não acha? É muito fácil apontar erros para as pessoas. Por quê? Porque um erro é simplesmente você já tem aquele seu pacote de dados, né? Que você baixou da sua vida anteriormente. Você já tem aquelas opiniões e você simplesmente analisa de acordo com aquilo que você tem e julga aquela pessoa e critica ela. Aí é muito fácil, porque eu já tenho as ferramentas, eu aplico ela de uma forma bem negligenciada e aí pronto. Mas é muito difícil conseguir compreender da onde essa pessoa veio. O que tem acontecido na vida dela? Por que ela faz o que faz da forma que faz? Você acha que essa pessoa ela está fazendo isso tipo para te atingir porque ela te odeia ou ela tem alguma coisa mal resolvida com ela mesma ou ela faz aquilo errado às vezes porque ela nem sabe que está fazendo, não é?
Então a gente vai tentar seguir esse caminho que é mais difícil aqui. Então, se você está procurando ideias muito fáceis, eu sinto te dizer que nesse podcast você não vai achar. Mas se você está procurando alguma coisa um pouquinho mais difícil de tentar destrinchar essa vida, por que essa vida é assim? Por que as pessoas são do jeito que são? Aí vem nesse podcast que vai ter muita coisa interessante para você. Se você é cristão, se você já leu a Bíblia alguma vez, se você conhece alguém que lê a Bíblia, talvez você já tenha ouvido falar da porta estreita e da porta larga, não é? Que as pessoas gostam da porta larga e existe o caminho da porta estreita. Essa analogia ela é muito boa e de certa forma a gente vai tentar caminhar aqui pela porta estreita, que seria o caminho um pouco mais difícil, mas que leva a um lugar muito mais recompensador, um lugar muito mais reconfortante dentro de nós. Um outro valor importantíssimo é inclusão. Inclusão é a coisa que está faltando muito nos nossos grupos, né? De todas as formas. Nós, como seres humanos, sociedade, nós precisamos de pertencimento. Nós gostamos de pertencer a um grupo. Aquele grupo que a gente se sente bem, aquele grupo que tem pensamentos semelhantes ao nosso, é mais confortável, é mais gostoso, é muito bom e a vida fica muito mais fácil. É importante na vida do ser humano ter esse senso de pertencimento. O problema desse senso de pertencimento é que em determinado momento a gente cria uma bolha em torno daquele nosso grupinho. Aquele grupinho vira uma bolha. E essa bolha, ela é impenetrável pelos outros do lado de fora. A gente não consegue ter empatia pelos outros que estão fora. Quem é igual a mim é bacana, legal, eu gosto, quem está fora é outro. Nesse podcast, eu espero que você na sua vida busque ou tente ser um pouco mais inclusivo, perceber que existem peculiaridades de cada um. E nesse podcast nós vamos, sempre na medida do possível, mantendo o nosso equilíbrio, tentando incluir pessoas, tentando incluir ideias para que nós consigamos ter uma visão mais ampla da vida possível. O quanto mais amplo for, mais nós conseguimos enxergar e aí entender os outros e entender a nós mesmos. Então nós queremos incluir as maiorias, incluir as minorias e tudo que tiver no meio do caminho. E vamos lembrar que como existe tanta peculiaridade em cada pessoa, particularidade, né? Como se fala hoje em dia do lugar de fala, é óbvio que nós nunca vamos ter lugar de fala para realmente discutir exatamente a condição de cada pessoa, cada particularidade, mas nós vamos tentar. Então, assim como eu estou buscando incluir outras ideias na minha cabeça, nesse podcast, na minha vida, eu peço a você que seja mais inclusivo também, que você tente incluir coisas na sua vida, pensamentos diferentes. Outro valor é calma. Calma é muito importante. Você conseguiria aprender um idioma, digamos assim que você queira aprender inglês. Você consegue aprender inglês em um dia? É difícil, não é? Talvez você consiga aprender em uma semana, ainda é difícil, né? Em um mês, talvez dá para aprender alguma coisa. Em um ano, dá para ficar bem razoável aí, né? Mas para falar mesmo assim, nativo, vai assim muito tempo, não vai? E na nossa vida, os nossos problemas, tudo, as coisas que acontecem, será que existe solução rápida assim, desse jeito? Porque a gente está na era da informação, a gente é acostumado a ter alguma dúvida, a gente pergunta ao Google, o
que significa isso? O que é isso? As respostas vêm muito rápido, mas essas respostas em formato de simplesmente palavras, não é? Categorizadas em cada caixinha, elas não entram dentro de nós, elas não começam a fazer parte da nossa vida instantaneamente. Existe um processo, existe um tempo e nós devemos ter calma com isso. Por isso, nós teremos nesse podcast, eu espero que você tenha na sua vida, calma para as coisas. A gente tem que saber que tudo tem o seu tempo, nada se transforma do nada. Tudo precisa de maturação. Se eu plantar uma semente hoje, regar ela, não adianta eu dormir e acordar no outro dia achando que vai ter uma flor pronta lá. Não é assim. Eu preciso cuidar dessa planta durante meses, às vezes anos, para que eu tenha uma flor lá na frente. A nossa vida é assim também. Não adianta eu querer olhar a flor dos outros e achar que eu consigo chegar nesse ponto em um dia, em uma semana. Às vezes sim, às vezes não. Depende muito de você, da sua peculiaridade. Então, um dos valores é aqui que a gente vai respeitar essa calma. A gente vai respeitar o tempo para que cada coisa aconteça. O próximo valor é responsabilidade com tempo. E aí também lembra do nosso momento mori, não é? Que a gente saber que um dia a gente vai morrer. A gente tem esse tempo limitado e é muito importante saber usar esse tempo de uma forma adequada. Porque se a gente não sabe usar isso de uma forma adequada, nós vamos desperdiçar o tempo que a gente tem, que é finito, que acaba, que é aquela talvez uma das poucas coisas no mundo que baliza todos os seres humanos têm 24 horas de vida por dia, não dá para ter mais e é impossível ter menos. Você pode desperdiçar o seu tempo, mas é impossível você ter menos tempo. Ele sempre é de 24 horas. Então respeite o seu tempo, respeite aquilo que você faz, porque tudo que você faz é como se você estivesse colocando dinheiro. É aquela mensalidade que você põe em cada coisa que você vai fazer. Vai trabalhar, é o dinheirinho do tempo lá. Vai lavar louça, é o dinheirinho do tempo lá. Vai jogar videogame, vai também. É tudo tempo que você está utilizando. Então, esse respeito com o tempo é fundamental e é um dos princípios aqui deste podcast, porque nós não queremos simplesmente ficar falando coisas aleatórias no seu ouvido, não é? Isso acontece muito no mundo digital hoje em dia, onde nós temos pessoas falando e fala qualquer ideia que vem na cabeça, e se todas as pessoas falam tudo que vem na cabeça sem parar para elaborar um pouquinho um pensamento, para entregar para uma outra pessoa alguma coisa mais correta, mais elaborada, que não seja impulsiva, que não seja simplesmente do momento, quanto tempo de vida nós precisaríamos para consumir esse conteúdo todo? E quanto que nós teríamos evoluído depois que tudo isso fosse consumido? Será que nós seríamos pessoas realmente melhores depois de ouvir o que simplesmente um monte de gente falou da sua ideia aleatória? Então nós vamos buscar ter responsabilidade com o tempo sempre, tá certo? Outro valor é religião. Religião que é algo um pouco complexo, né? Ele é polêmico. Falar de religião é sempre algo muito polêmico e polariza pessoas, né? Quem gosta de tal religião, de tal igreja, de tal qualquer coisa, vai adorar tal pessoa e a outra naturalmente já vai ter aversão àquilo. E para a gente já deixar claro aqui esse podcast, será que a gente vai falar de religião? A resposta é sim, claro, nós vamos falar de religião. Inclusive, eu já falei com você aqui sobre a porta estreita e a porta larga, já falei de um princípio do budismo e vamos falar sobre muitas outras coisas, mas sempre
tentando trazer o que é mais puro dessa ideia, o que realmente faz sentido, porque o que se usa muito em religião, muito, é utilizar certas palavras, tá escrito na Bíblia, não é? Muita gente faz isso e para justificar coisas que são absurdas. Isso é algo que nós queremos destrinchar aqui e mostrar para você que não é simplesmente porque está escrito na Bíblia, não é simplesmente porque alguém disse isso, que aquilo é certo. Nós devemos entender as coisas de uma forma mais profunda e que faça sentido para nós mesmos. E se isso que eu te digo, que o está escrito na Bíblia, pode não ser correto, eu quero te lembrar que a Bíblia em si, ela tem uma variedade de interpretação tão gigantesca que quase que não é dado a nós, seres humanos, compreender ela na totalidade ainda. A Bíblia é como se fosse uma cebola, ela tem muitas camadas. Você pode entender as parábolas de Jesus, por exemplo, simplesmente como uma historinha que realmente existiu esse personagem pegou e fez isso, ou você pode ver isso como um sentimento, você pode ver todo um personagem como um tipo de pessoa, uma forma de pensamento, uma era de uma vida de um povo. Então existem muitas camadas na Bíblia e nós iremos tentar trazer coisas de religião, principalmente cristianismo e budismo, que eu acho que estão mais próximos assim, que são muito importantes. Um outro pilar fundamental nosso aqui é o seguinte: não julgamento. Quando nós estamos conversando com alguém, quando a gente vê uma notícia, quando qualquer coisa acontece, a nossa cabeça já começa a julgar as coisas o tempo inteiro. A gente vai julgando e a gente quase que não presta atenção nos fatos de verdade, a gente fica julgando as pessoas. Se você já teve algum contato com coaching, por exemplo, um dos pilares fundamentais do coaching é simplesmente não julgar. É tão simples assim a ideia, mas é muito difícil de conseguir chegar ao nível onde você julgue menos as pessoas. É impossível não julgar, até porque não dá para desligar o nosso cérebro e parar de julgar ou parar de pensar. Mas nós iremos tentar, e eu peço que você tente fazer isso na sua vida, é analisar mais e julgar menos. Então, espera a pessoa terminar de falar, tá? A nossa mente tem uma pesquisa que diz que a gente normalmente ouve uma outra pessoa durante 7 segundos antes de começar a pensar em qual a resposta que vai dar, ou começar a julgar aquilo, por que essa pessoa está passando por isso, se ela fez certo ou fez errado, se eu sou contra ou sou a favor dessa pessoa. 7 segundos. Então, esse não julgar é muito importante. Nós vamos analisar mais as coisas, tentar compreender mais as coisas e tentar julgar muito menos, tá certo? Um dos valores para a gente aqui no podcast, um valor para você tentar na sua vida. Um outro ponto que não é exatamente um valor, mas é algo que eu gostaria de colocar aqui, eu dei o nome de hipocrisia consciente. O que é isso? Hipocrisia consciente. Eu aqui, por exemplo, eu estou te passando várias coisas, eu estou te falando várias coisas, mas isso não significa que eu seja detentor de todos esses conhecimentos dentro de mim, que eu aplique isso na minha vida inteira. Não significa isso. Mas também não significa que eu não deva falar sobre isso, porque eu não internalizei isso completamente, não é? Eu posso querer, por exemplo, eu trabalhei muito com moradores de rua e eu
eu gostava muito de ajudar eles sempre que possível, né? Sempre que eu conseguia, mas eu não consigo ajudar todos o tempo todo. Não dá para ajudar todo mundo. Então, existe essa hipocrisia que a gente vai tentar resolver aqui. Existe essa coisa que a gente deveria fazer desse jeito, às vezes eu não faço. Tá bom, eu vejo que eu não faço, eu compreendo isso, mas eu não vou me bloquear para nunca fazer aquilo se eu acho que aquilo é certo. Então existe um balanço aí, uma coisa que nós devemos conseguir compreender, que nós somos hipócritas sim, tá? Isso é verdade. Todo mundo é hipócrita, só que em níveis diferentes, tá? Existem pessoas que são pouquinho, existem pessoas que são muito hipócritas e talvez se você parar para pensar aí no seu meio, nas pessoas que você conhece, ou até pessoas virtuais assim, né, que a gente conhece pela internet, conhece pelas notícias, a gente sempre tem a ideia aí desse nível de hipocrisia. Para finalizar o nosso episódio de hoje e o nosso último valor, para fechar com chave de ouro, o nosso valor aqui é amor. Amor. Simplesmente amor. Cada pessoa dá um nome, um significado diferente para essa palavra, né? Sempre que a gente diz isso, cada pessoa traz consigo todas as suas experiências, né? O que que ela já passou, o que que ela já viveu. E isso diz para ela o que que é esse conceito de amor. O amor aqui que eu quero me referir, primeiramente, não é aquele amor sexual, digamos assim, não é aquele amor de casal, não é alguém que você vai namorar ou alguém que você vai casar. É esse amor no sentido de simplesmente gostar das pessoas. Sabe, assim como você gosta dos seus pais, você gosta de um filho, às vezes você gosta de um amigo, e esse amor que a gente tem por essas pessoas que são próximas, que a gente consiga estender isso para outras pessoas, sabe? Se nós imaginarmos todas as pessoas à nossa volta como se fossem nossos filhos ou fossem nossos pais ou um parente querido, um amigo querido, a vida seria muito diferente. E nós, com certeza, como seres humanos, fomos meio que desenvolvidos para isso, porque nós sempre sentimos falta do amor. A falta de amor é algo avassalador na vida de uma pessoa. Alguém que não consegue sentir essa energia ou esse pensamento ou esse ar em volta dela de amor, ela naturalmente ou quase com certeza vai ter certo distúrbio. Então nós queremos trazer esse amor para esse podcast, que é estranho você botar essa palavra amor e que tem, né, significados muito diversos, né, e às vezes alguns até negativo, mas nós vamos trazer isso para esse podcast, tá certo? E assim nós terminamos os valores já com meia hora que nós estamos conversando, que vai ser mais ou menos o tempo desses episódios aqui. Tá certo? É claro que existem muitos valores a mais, existem muitas coisas e por isso esse é um podcast semanal que toda semana nós vamos conversar sobre ideias diferentes. Eu quero agradecer muito por você estar aqui comigo, compartilhando o seu momento comigo, utilizando uma parte dos seus minutos diários aqui para pensar nessas ideias. Muito obrigado por estar aqui comigo. Esse podcast Guia da Vida, ele vai estar disponível toda sexta-feira no YouTube, no Spotify, Apple Podcast e muitas outras plataformas. Se você já tem alguma que você utiliza, você pode procurar lá, que deve ter. E nós estamos transmitindo também ao vivo a gravação desse episódio, que é feito
na quinta-feira, 7 horas da manhã, no horário de Brasília. Então, se você quiser assistir em primeira mão o ao vivo na hora que acontece, então vai lá no meu perfil, Adriano Sugimoto, no Instagram, que você vai poder assistir, tá certo? Semana que vem nós temos uma coisa muito importante, muito especial, que é o medo de todo mundo, um problema muito grande, que tem o nome em inglês, a sigla é FOMO. Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo alguma coisa, sabe? Quando eu quero olhar no meu celular para ver se alguém não mandou alguma mensagem, sabe? Quando eu tenho, por exemplo, que estudar e eu estou preocupado, ai meu Deus, eu estou perdendo a festa de não sei quem, eu estou perdendo isso, eu estou perdendo aquilo. Nós fala... Oh, nós falaremos sobre isso na semana que vem, tá certo? Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima. Tchau!